Hoje, quando falamos de criptomoedas, falamos em blockchain. A blockchain da Bitcoin, a blockchain da Ethereum. Mas você sabe o que é uma blockchain? E quando a gente fala em mineração, vocês sabem como funciona a mineração de Bitcoin, por exemplo? Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e no vídeo de hoje a gente vai abordar esses assuntos. Bora pro vídeo! Bom, galera, quando a gente fala de blockchain, todo mundo associa a blockchain às criptomoedas e pensa que a criação da blockchain aconteceu com a criação das criptomoedas, lá pelo Satoshi Nakamoto na criação do Bitcoin. Mas a tecnologia da blockchain, ela é muito anterior à criação do Bitcoin. Ela surgiu por volta de 1991. Foram dois caras que criaram essa tecnologia, o Stuart Haben e o Scott Stornetta. Ambos trabalhavam para a Xerox. E aí entra a ironia, né? A maior empresa copiadora do mundo. Teve dois funcionários que criaram a tecnologia que impede a cópia. Eles estavam lendo uma reportagem sobre um artigo científico que foi fraudado através de uma tinta especial. Então mudaram as palavras desse artigo em papel. E isso trouxe muita preocupação para eles. E aí eles desenvolvem essa tecnologia para que digitalmente seja impossível você fraudar, ou muito difícil você fraudar dados na internet. A blockchain ela funciona como um arquivo de registro de passo a passo do que acontece, para que você não consiga mudar os registros anteriores. E quando Satoshi estava desenvolvendo o Bitcoin, ele se deparou com essa tecnologia. E no white paper do Bitcoin você vê muitas palavras block e chain, de maneiras separadas, referindo essa tecnologia. Daí se uniu as palavras e surgiu blockchain. Blockchain, traduzindo, é cadeia de blocos. Muita gente traduz como corrente de blocos, que não é a tradução mais correta. Chain, nesse caso, apesar de ser corrente em inglês, ele tem o sentido de cadeia, como em supply chain, cadeia de suprimentos. O que seria? Seria uma sequência de blocos, uma cadeia de blocos, um atrás do outro, que traz essas informações. Como funciona? Imagina um bloco vazio e um período de tempo. Vamos pegar aí 5 minutos, 1 minuto. Todas as transações que acontecem nesse período, ela vai enchendo esse bloco. No final, esse bloco é processado, ele é fechado, então você tem toda uma sequência de informação. Imagina um arquivo de texto, TXT, com todas as transações, e aí pensando em criptomoeda, todas as transações que aconteceram naquele período, e aí vem a validação. Passa por uma validação que transforma esses dados em uma hash, em um número criptografado. Essa hash tem uma sequência de números e ela é criada de acordo com cada caractere que está dentro desse arquivo TXT, incluindo espaço, ponto, vírgula. Então essa numeração ela é única. Se você for nesse arquivo e tirar um ponto ou um espaço, quando você transformar em hash de novo, o número vai ser diferente, não vai ser o mesmo número. Então quando você descriptografar, transformar essa hash em um arquivo TXT de novo, com todas essas informações, ela vai ser diferente. Vai estar faltando, não vai ser exatamente o mesmo arquivo anterior. Feito esse bloco, vamos pensar no primeiro bloco. Então esse primeiro bloquinho transformou essa hash. O que o segundo bloco faz? Ele começa com esse número de hash embaixo dele e as novas transações caindo em sequência. Deu o tempo, esse bloco é fechado, processado, então todos esses caracteres são transformados em hash e segue para o próximo bloco. E nessa a gente vai fazendo a cadeia. Então cada bloquinho... Então se você pegar hoje esse bloco de Bitcoin que está sendo processado agora, ele tem a hash do último bloco. E o último bloco tem a hash do bloco anterior. E assim vai até chegar no primeiro bloco de Bitcoin. Então a gente tem todas as informações dentro desse bloco. É possível fraudar? Mas não é viável. Você precisaria de um poder computacional gigantesco e
centenas de milhões ou até bilhão de dólar para conseguir ser mais rápido que essa validação, para conseguir burlar esse processo. Então você tirar ou colocar, e ainda assim seria 1, 2, 3 transações que você conseguiria alterar. O custo é muito caro para conseguir fazer isso, então não é viável. Por isso que a gente fala que a segurança da blockchain e do Bitcoin, nesse caso que a gente está falando, ela é muito alta, justamente por causa desse processo. Falei muito na validação, então essa validação, essa transformação desses dados em hash é o que a gente chama de mineração. Então os mineradores, eles fazem esse trabalho. A gente tem o que a gente chama de nós, que são esses mineradores que recebem essa informação. Então eles têm um sistema próprio da blockchain, vamos falar do Bitcoin, e aí começa uma corrida. Por isso que muito de mineração, quem resolver a equação matemática primeiro e transformar esse bloco em hash, recebe um prêmio. E é assim que se minera o Bitcoin. Então essa mineração acontece através dessa troca. Os mineradores validam o bloco e recebem bitcoins como recompensa. É isso que é a mineração. Por isso que a gente vê grandes salas com várias placas de vídeo, instalações tremendas para fazer essas validações. Ainda dá para se minerar de casa? Dá. Mas, por exemplo, falando do Brasil, onde o custo da energia elétrica é muito alto, você ficaria muito tempo para ter um percentual de Bitcoin muito pequeno. A gente está num momento agora de estabilidade do Bitcoin e esse preço, o custo, o hash rate que a gente chama de transformação aí mais baixo, que talvez essa mineração caseira até possa valer a pena. Então, é assim que acontece a mineração. E hoje esses grandes servidores é o que domina, e a gente tem muito, e aconteceu muito ano passado com o Bitcoin a $60 mil, onde quem compra produtos de informática, sabe, nesses últimos 2 anos foi muito difícil você achar placa de vídeo, por exemplo. As novas RTX saíram e praticamente só os mineradores compraram para fazer essa mineração. Bom, galera, era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês hoje. Então a gente passa pela blockchain, o que é a blockchain, como ela funciona e o quão segura ela é. Então hoje o último bloco de Bitcoin tem a informação do primeiro bloco. Você consegue fazer a descriptografia de toda a sequência e ter todas as transações, você consegue. Hoje a gente tem sites específicos que trabalham com esse esquema onde você consegue pegar um contrato e analisá-lo da primeira transação à última. Então hoje a gente tem ferramentas que garantem essa segurança. A blockchain não foi criada para a moeda, mas ela faz muito sentido em estar em uma moeda, porque você precisa ter garantia contra fraudes, evitar falsificações de dados, como uma impressão de dinheiro que a gente tem no mundo fiat, evitar isso na criptomoeda, o que tornaria inviável o Bitcoin se a gente não tivesse essa segurança. Então essa tecnologia criada por eles foi muito importante para a criação da criptomoeda. Não foi criada pela criptomoeda, mas a criptomoeda só foi viabilizada através dessa tecnologia chamada blockchain. E os mineradores nada mais que são as pessoas que validam esses dados e transformam os blocos em hash. Quem faz isso primeiro ganha moeda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal. Eu agradeço de coração e ajuda demais o canal para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus.